Gravando. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, pessoal do Emmanuel. Quem está falando aqui é o Rodrigo, professor de ciências, e a gente vai fazer a correção do simulado, tá bom? Simulado do 8º ano, referente às questões 11, 12 e 13. Beleza? Então vamos lá. Galera, as questões 11, 12 e 13, elas abordavam, né? Sobre dois assuntos, o sistema nervoso e o sistema excretor, o sistema urinário, tá? Que foram os assuntos que a gente mais falou no segundo bimestre, na qual o simulado ele foi feito. São questões complexas? Não, não são questões muito complexas. Só que exigia que o aluno tivesse estudado e compreendesse principalmente os nomes. Quando a gente está falando do 8º ano, qual é a principal matéria associada ao 8º ano do ensino fundamental 2? Fisiologia humana. Então, a gente vai estudar os sistemas do corpo humano, certo? E a diferença, os órgãos que possui cada um deles e as funções que cada um deles vai possuir. Principalmente quando a gente fala de biologia, qual é a principal característica? As células específicas. A gente sabe que todo o corpo humano e todo o corpo de qualquer ser vivo é formado por células. Tudo bem, professor, eu sei disso. Só que o que acontece? Cada estrutura de sistema do meu corpo, que vai ter função diferente, possui células específicas. Então, existem células associadas a estruturas específicas de um sistema, tá bom? Bom, na 11ª questão, a gente já vai falar do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é caracterizado por qual função? Controlar todos os outros sistemas. Então, o sistema nervoso, a função principal dele é de controle. Ele vai controlar os outros sistemas, tudo bem? Ele vai ser caracterizado como principal órgão pelo cérebro. O cérebro é o principal órgão do sistema nervoso. Só que, além disso, a gente vai ter células específicas e uma divisão maior do sistema nervoso, que é cérebro, cerebelo e tronco encefálico, tá bom? Então, vamos ler a 11ª questão do simulado do 8º ano. Que nome recebe a célula especializada na propagação do impulso nervoso? Marque a alternativa que responde a essa pergunta. Então ele quer saber uma célula especializada. Se é uma célula especializada do sistema nervoso, é uma célula que vai ter uma função específica do sistema nervoso, correto, meninos? Então, quando a gente fala de impulsos nervosos, sinapse nervosa, troca de informação, a gente está falando de quê? Vamos ler uma a uma. Porque o importante, galera, não é eu marcar direto a correta. Eu entender quais são os erros das outras questões. Então, vamos lá. Letra A, neutrófilos. Não são os neutrófilos. Os neutrófilos vão ser estruturas pertencentes a outra funcionalidade. São os neurônios? Sim, são os neurônios, tá? A letra B é a alternativa correta. Todas as vezes que a gente fala de sistema nervoso, o professor usa a palavrinha neurônio, porque a gente pode chamar neurônio ou então célula nervosa. Só que a gente chama de neurônio porque é um nome mais específico. E também a gente não está falando dos condrócitos, que também é outra estrutura de outra função, e dos miócitos. Inclusive, galera, quando a gente falou de sistema nervoso, eu só usei a palavra neurônio. Então, essa aqui não tinha muito o que errar. Agora, a número 12, para minha surpresa, foi uma questão que alguns alunos erraram, tá? Alguns alunos erraram a questão 12, que é essa questão aqui que vai ter o neurônio como principal estrutura. Ele fala, observe a estrutura do neurônio abaixo e marque a alternativa correta. Bom, o que aconteceu? Quando eu falei do neurônio para vocês em sala de aula, eu falei que ela era dividida em 3 partes. A gente chama ela de axônio, corpo celular e dendritos.
certo? São as 3 partes que formam o neurônio. Aí o que acontece? Quando a gente fala daqui, ó, do neurônio dessa forma, é muito fácil a gente poder visualizar esses nomes. Só que exige a gente poder fazer o quê? A gente ter estudado e ter compreendido a matéria corretamente. Até porque o neurônio, ele é uma célula muito diferente do que a gente está acostumada. Porque quando a gente fala de célula, a primeira coisa que vem na cabeça do aluno é aquela célula de formato arredondado, né? Ele vai lembrar daquela célula do formato arredondado, vai lembrar do núcleo, vai lembrar do citoplasma, vai lembrar da membrana. Só que o neurônio vai ter tudo isso. Ele vai ter todas essas características, só que o formato dele é diferente. Professor, por que o formato dele é diferente? Por causa da função que ele exerce. A função que ele exerce fez com que ele tivesse uma modificação no seu formato. Então, ó, galera, vamos entender isso aqui. O número 1 aqui, ó, esse número 1, essas estruturas ramificadas, que parece até uma raiz de uma planta, a gente vai chamar de dendrito, certo? São os dendritos. A número 2, que inclusive vai ter o núcleo celular aqui, a gente chama de corpo celular. E o número 3, que são as estruturas de isolante, certo? Porque como vai ter correntes elétricas, né, passando pelos neurônios para eles fazerem os impulsos nervosos, eles precisam se isolar. E esse isolante a gente chama de axônio, que são essas estruturas aqui que vai formar a cauda do neurônio. Então vamos ler a questão agora. Observe a estrutura do neurônio abaixo e marque a alternativa correta. Vamos ver essa aqui. A estrutura indicada pelo número 1 é o axônio? Não, o número 1 é o dendrito, certo? O número 1 é o dendrito. B, a estrutura indicada por 2 é o corpo celular, local onde parte os dendritos e o axônio. Galera, vamos lá. O que acontece? Quando a gente fala de corpo celular, a gente tem que entender a seguinte coisa. O corpo celular, ele vai partir os dendritos e o axônio, ele vai partir. Só que os dendritos, eles também vão ter uma ramificação associada ao próprio axônio, certo? Então, ele tem uma dupla ramificação. Eu acredito que alguns alunos que erraram marcaram muito essa questão, essa letra B aí. Só que a gente tem que ler todas as alternativas, tá? Então, vamos ler a letra C. A estrutura 3, né? A estrutura 3... não, peraí. B, a estrutura indicada por 2 é o corpo celular local onde parte os dendritos e axônios. Sim, está correto. Certo? C, a estrutura 3 é o dendrito, local especializado em receber os estímulos nervosos. A estrutura 3 é o axônio, beleza? Letra D, a transmissão dos impulsos nervosos sempre ocorre de 3, 2 e 1. Vamos ver isso aqui. 3, 2 e 1? Não, né? Ela tem que partir principalmente de 2, que é o corpo celular, beleza? Então, na 2 é a letra C. Cadê aqui? Não, é a letra B, perdão. B de bola, B de bom. 13. Cada uréter conduz à urina, certo? Quando a gente fala de uréter, a gente fala dessa estrutura do sistema excretor, vamos até jogar aqui para a gente ver a imagem, né? Sistema urinário, certo? O sistema urinário, ele vai ter essa divisão aqui, tudo bem? Então, a gente falou muito disso aqui, inclusive é um sistema simples, ele não tem tanta dificuldade nesse sistema. A única dificuldade que eu percebo de alguns alunos é o nomezinho uréter e o nomezinho uretra, né? Que são nomes parecidos. Então, a gente vai ter o quê? Os rins, né? 2 estruturas, 2 órgãos, que servem como filtro. Ele vai filtrar principalmente características e estruturas ruins do sangue. Eu tenho a ureter, que passa o rim para a bexiga, certo? Ele vai passar aqui a estrutura. E eu tenho a bexiga,
que vai acumular a urina, ela tem a função de acumular a urina, que vai passar para o canal excretor, né, através da uretra, certo? Então, qual é a pergunta? Cada uréter, né, que é essa estrutura aqui, conduz a urina do rim à bexiga. Vamos ver aqui, uréter do rim à bexiga, tá correta, né? Então, a uretra vai passar a urina do rim para a bexiga, certo? Então, já é aqui a letra A de amor. Letra B. Da bexiga ao meio externo? Não, né? Da bexiga ainda vai ter a uretra, que passa para o meio externo. Da bexiga ao rim? Uai, a gente vai devolver o xixi para o rim? Não tem como, né? Quando ele chega na bexiga, a única coisa que ele vai ter que fazer é ser excluído, tá? Da pelve renal aos cálices? Também não, tá? Então, só ratificando aqui para vocês, 11 letra B, 12 letra B, 13 letra A de amor, A de acerto. Tranquilo? Então, galera, essa foi a correção do simulado e agora a gente até a semana que vem, tá? Peraí.